as coisas que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bom estar com você mais uma vez pelo canal 23 Star News. Nós estamos aqui pela graça do Senhor e cumprimentando você que nos assiste nesta programação do Ministério Fonte de Vida. Através da palavra de Deus, nós chegamos no teu lar. E é uma alegria poder contar com você, com a sua família, com os nossos amigos, irmãos, que têm nos apoiado e têm visto com bons olhos esta programação. Nós louvamos ao Senhor e esta tarde é uma tarde maravilhosa. E eu queria neste momento dizer que a nossa oração é que você seja abençoado em nome de Jesus, você e a tua casa. Nós temos um assunto muito importante para tratarmos neste momento, que é a respeito de um assunto que muita gente passa por momentos difíceis por causa da rejeição. Nós queremos falar sobre rejeição. E para falarmos sobre rejeição, nós vamos iniciar com um texto que se encontra no Antigo Testamento, na Bíblia, na Palavra de Deus, em Isaías, capítulo 53. E eu quero ler primeiramente este versículo e dizer para você como que Jesus mesmo sofreu a rejeição. Então esse texto diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E olha só o verso 7, a respeito de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Mas tem duas palavrinhas aqui que nos chamam a atenção. A palavra desprezado e rejeitado. E ao mesmo tempo diz que ele era um homem de dores, porque ele foi desprezado, rejeitado. É interessante que essa é uma palavra profética de muitos anos antes do nascimento de Jesus. Isaías foi um profeta que profetizou a vinda, a morte de Jesus, a forma como ele seria recebido. E nós vemos aqui através deste texto que ele sofreu essa dor, a dor da rejeição, a dor do desprezo, a dor da humilhação. E até hoje, amado, este é um problema que nós enfrentamos. Como pastores nos ministérios, nós recebemos muitas pessoas que sofrem com o problema da rejeição. Ele é um dos piores tipos de dor, né? A pessoa se sente rejeitada, descartada, humilhada, e ela começa então a se fechar em si mesmo, criando barreiras, limites nos seus relacionamentos. Ela se fecha e começa a ficar difícil a sua vida. Então a rejeição, muitas vezes as pessoas tentam provar o seu valor porque elas se sentem rejeitadas. Jesus, ele não teve que provar o seu valor. Nós vemos Jesus enfrentando esse problema da rejeição, da dor, da humilhação,
Como ele enfrentou este problema? Se apegando ao Pai, se apegando a Deus. Então nós vemos que hoje em dia as pessoas que sofrem o problema da rejeição, elas tentam provar o seu valor através de um bem, né, do dinheiro, da sociedade. São alvos que podem até desviar um pouco o seu problema da rejeição, mas não vão dar solução para o seu coração. Porque muitas vezes ela não conhece a única solução e aquilo que é necessário para a cura do seu interior. A cura para a sua rejeição. A cura para aquilo que nós vemos que o próprio Jesus sofreu e venceu. Porque ele chegou a cumprir todo o plano de Deus, mesmo sendo rejeitado, humilhado. Nós vimos que ele cumpriu porque ele tinha uma força, a força do Senhor, o pensamento em Deus, a ligação direta com o seu Deus. Então nós vemos que Jesus, ele é necessário para que nós nos espelhemos nele, para que nós façamos como ele fez, nos apegarmos a Deus, né? Nos apegarmos ao próprio Jesus, que soube o que é rejeição aqui na terra. Quando nasceu como homem nesta terra, ele sabia o que era ser rejeitado pelo seu próprio povo, por aqueles que Deus escolhera como povo dele, né? Foram estes que o rejeitaram, que não o receberam como filho de Deus. E então Jesus enfrentou a rejeição. E nós, hoje, temos tentado dizer para as pessoas que elas também precisam enfrentar e colocar fora da sua vida, do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, esse motivo que muitas vezes anula até mesmo a alegria de viver, que traz pânico na vida da pessoa com relação então aos sentimentos. Eles sofrem uma dor muito grande. E eu queria dizer para você algumas causas que trazem a rejeição na vida de alguém. Você que está aí no seu lar e que tem o seu filho, a sua filha, tem o seu esposo, você é a coluna do seu lar, você mulher, né? Você talvez tenha ainda os seus pais, seus familiares, sua parentela. Talvez você conviva com um caso desse. Talvez você conviva com uma situação semelhante àquela que eu estou colocando neste momento para você. E uma das causas que podem trazer a rejeição na vida das pessoas é a questão da criação. Como nós fomos criados, né? Como nós fomos criados, o excesso ou a falta da liberdade, o excesso ou a falta de zelo, de cuidados especiais, como nós fomos criados. Muitas vezes a criação transforma o sentimento de uma criança e ela pode carregar este sentimento por muito tempo. Ou um outro motivo que também pode causar uma grande rejeição no coração das pessoas é a questão do abuso. E quando nós falamos em abuso, normalmente vem no nosso entendimento o abuso sexual, mas o abuso pode, além de físico, ele ser um abuso verbal, um abuso emocional, uma agressão qualquer física, né? Então são vários os tipos de abuso. Com a nossa boca, com a nossa palavra, nós podemos muitas vezes abusar, né, de alguém que está nos ouvindo e que vai guardar palavras no seu coração, no seu entendimento. Ela vai reter aquilo e aquilo passa a ser então um motivo, uma causa de uma grande rejeição. Uma outra causa, né? Nós temos também, eu disse, nos conflitos do lar. Muitas vezes os nossos filhos presenciam
uma verdadeira guerra dentro do lar, um verdadeiro conflito armado entre os pais dentro do lar. Isso traz também um sentimento. Outra causa também muito forte para a vida de alguém é o seu período de gestação. Quando a sua mãe, ela ainda no ventre, durante o período da sua gestação, como essa mãe desejou ter esta criança, como a mamãe esperou ter o seu filhinho, né? Também a mulher, durante a gestação, ela pode passar para o seu bebê uma rejeição, de acordo com o seu coração, as lutas que ela enfrenta, os problemas com o cônjuge. Tudo isso pode infiltrar numa criança que está sendo gerada e ela nascer então e crescer debaixo de um sentimento de rejeição. Nós temos também a questão do abandono, é uma outra causa. Pais que abandonam os seus filhos são entregues para outras famílias, outras entidades que cuidam de crianças abandonadas, e este sentimento então cresce. Isso se torna uma verdadeira enfermidade emocional, interior, uma ferida que precisa ser tratada. Então a adoção também pode ser uma causa de um sentimento de rejeição. Um outro motivo, uma outra causa, a infidelidade. Aí nós já falamos de um casamento, né? O divórcio, a infidelidade, a traição pode gerar no coração das pessoas um sentimento de rejeição, de ser verdadeiramente atingido por algo que o fere, né? Que o feriu, e traz então um sentimento de rejeição. A pessoa passa a achar que ela não é amada, que ela não é importante dentro do seu lar, que ela não tem o seu valor como pessoa. A rejeição também para aqueles que trabalham fora, aqueles que estudam, estão numa faculdade, a rejeição de um colega, dentro das amizades, de um relacionamento, dentro da sociedade, do trabalho, de uma empresa. Como eu sou tratado ali vai influenciar no meu sentimento, nos meus relacionamentos, no meu sentimento. Então, estas causas e muitas outras vão gerar no coração de alguém um sentimento de rejeição. Agora, algo muito importante que eu quero dizer para você: não deixe que a opinião de uma outra pessoa determine o seu valor. Qual era o valor de Cristo Jesus? Quem lhe deu o valor? Quem lhe deu um nome que está sobre todo nome? O valor de Cristo foi dado pelo próprio Deus. Deus sabia quem Ele enviava para morrer, para se sacrificar, para entregar a sua vida, para derramar o seu sangue por nós. Então o valor de Jesus não era medido pelo sentimento do seu povo. O valor de Jesus não foi medido pela aceitação do seu povo. Então o nosso valor, o meu valor, o teu valor, o valor da sua família, o valor do seu filho, do seu cônjuge, não é medido pelo motivo que uma outra pessoa apresenta, mas é um valor que o próprio Deus nos dá quando nós o buscamos, quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós podemos sentir o valor que Deus nos dá. Quando nós lemos a palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos o grande amor de Deus. Ele nos amou primeiro, Ele traçou um plano. Antes mesmo de nós aceitarmos a Cristo, Deus já tinha traçado um plano. O meu filho vai nascer
né, como homem, e estará salvando aqueles que estão separados, aqueles que estão impedidos de ter um contato com o seu Criador. Então nós vemos o grande amor de Deus. E esse grande amor de Deus é que faz com que a gente possa vencer, né, este sentimento de abandono, de tristeza, de dor, de rejeição que nós sentimos. Tem um versículo aqui no Salmo 27, no versículo 10, capítulo 27, versículo 10, que diz assim: ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe me desamparassem, me abandonassem, o Senhor me acolheria. O Senhor não me abandonaria. O Senhor ainda estaria comigo. Então, é algo que precisa entrar no nosso coração. É algo que precisa entrar na nossa vida, na nossa alma. O Senhor jamais vai nos abandonar. Então, este sentimento de abandono, de rejeição, de ser humilhado, descartado por alguém, não deve chegar até você, não deve ser guardado. Muitas vezes acontece de você ser até sentir isso num determinado momento, numa determinada circunstância, mas você não pode guardar isso no seu coração. Você não pode, de forma nenhuma, estar guardando aquilo que possa entristecer a sua alma, a sua vida, né? Você tem que ser como Jesus. Quando você experimentar esta dor, você buscar a presença de Deus, a presença e o fortalecimento, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, que excede o entendimento. Você poder contar com alguém, né, que possa te orientar, orar com você, que possa falar com você a respeito do amor de Deus. Então, veja bem, você pode até dizer assim: olha, eu tenho um sentimento guardado assim, desse tipo que a pastora está falando neste momento. É um sentimento triste de rejeição. Aí você pode pensar: eu devo fazer muitos cursos, vou ler livros de autoajuda, né? E eu quero dizer para você que, infelizmente, quase nunca vai adiantar os cursos, os livros de autoajuda, porque a pessoa que tem um sentimento de rejeição, ela precisa, não é de um curso, de um livro, ela precisa da revelação de Cristo. Ela precisa ter a revelação de quanto Deus a ama. Quanto Deus te ama. É isso que você vai precisar descobrir. É isso que vai precisar ser revelado para você. E tem um outro texto aqui em Efésios que diz assim: que se nós, sendo habitados por Cristo no nosso coração, pela fé, nós vamos estar arraigados e alicerçados no seu amor. Então, olha só que interessante. Se você tiver a revelação do amor de Deus sobre a tua vida, né? Que não é um curso que vai te dar, que não é um livro, que não é uma palestra, mas é a revelação do Espírito Santo de Deus que vai te revelar o quanto Deus o ama, o quanto Deus se preocupa, o quanto Deus quer estar com você nos momentos difíceis, de lutas. E se você permanecer arraigado, diz assim, habitado por Cristo, e arraigado e alicerçado no seu amor. Raízes são coisas profundas, né? Alicerce é a base de um prédio, de uma casa. E se o alicerce for bom, a casa vai ter uma estrutura boa. Se uma planta tem raízes profundas, ela vai ter um maior
um melhor crescimento, um melhor desenvolvimento, quando nós plantamos algo muito superficialmente, muitas vezes aquilo não produz. Então aqui está dizendo que no amor de Deus, na revelação do seu amor para conosco, nós devemos estar firmados, arraigados, né? Deve ser profundo o relacionamento que nós temos com o Senhor, profundo relacionamento que nós temos com Deus, porque se nós estivermos arraigados profundamente, todas as vezes que formos humilhados, todas as vezes que formos nos sentimos abandonados, todas as vezes que formos preteridos, o que vai acontecer comigo? Se nós estivermos arraigados no amor, nós vamos ser supridos pelo amor de Deus. Nós vamos ser supridos pela graça. Nós vamos ser supridos pela presença dele na nossa vida. Nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos com alguém forte do nosso lado, andando conosco, caminhando conosco, fazendo algo especial na minha vida e na sua vida, né? Com relação à rejeição. Então, eu quero dizer para você, esta palavra que eu estou pregando nesta tarde, ela deve te trazer cura, porque é a palavra de Deus pregada, e a palavra de Deus, ela traz cura, né? Então nós devemos conhecer, nós chamamos de herança que o Senhor nos deu. Qual foi a herança que Deus nos deixou em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz assim, que o reino dele não é bebida, não é comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então veja bem, o reino de Deus, ele traz uma proteção emocional sobre a nossa vida. Quando nós estamos inseridos, enxertados neste reino, eu tenho uma herança que ela é deixada para com a minha vida, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Então, quem sente a justiça, a paz de Deus, a alegria que o Senhor pode dar, ele vai tendo a cada dia uma proteção. Os seus muros, aqueles muros individuais que nós fazemos, olha, não me toque, olha, eu me protejo, ninguém vai me ferir mais. Estes muros vão ser quebrados, porque a nossa proteção não são os muros que nós levantamos, mas a nossa proteção é o próprio Deus que nos traz justiça, que nos traz paz, que nos traz alegria no Espírito, né? Então isso é muito importante que você entenda, que nós precisamos derrubar os muros que nós temos colocado entre as nossas vidas e as pessoas, porque às vezes são até pessoas que nos amam e nós não entendemos momentos que nós passamos com aquelas pessoas e de uma forma distorcida o inimigo nos faz pensar que fomos rejeitados, mas muitas vezes nem fomos rejeitados. É uma questão de pensarmos bem, de entendermos o filho, o cônjuge, os pais, né? Os patrões, os irmãos de um ministério, os líderes. Quantos se sentem rejeitados por lideranças das igrejas? E eu quero dizer para você, experimente Deus, experimente uma revelação do Senhor, do amor de Deus sobre a sua vida. E agora eu quero ler um outro texto aqui de Romanos, que fala a respeito da prova que Deus deu do seu amor para conosco. Diz assim: o que diremos, pois? É o capítulo 8 de Romanos, verso 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o outro versículo, 35. Quem nos separará do amor de Cristo?
tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele diz, nada disso pode nos separar do amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a sua vitória é o amor de Deus. E o último texto que eu quero ler, antes de orar por você, está aqui no Evangelho de João, capítulo 8, quando Jesus diz assim, disse ele aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente os meus seguidores, meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará do quê? Do pecado, da rejeição, das enfermidades, dos problemas, das lutas. Conhecereis a verdade. Você terá uma revelação de Jesus, do amor dele sobre a sua vida, porque ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser pela presença de Jesus na sua vida. E então, amados, procurando esta revelação, você vai ser livre para amar, para se relacionar. Você vai ser livre e vai ficar também livre de muitos resultados que a rejeição causa, que são rebelião, ira, amargura, culpa, medo, sentimento de inferioridade. Tudo isso vai ser banido da sua vida pela presença de Jesus e pela revelação do amor dele por você. Eu quero orar neste momento. Este momento é um momento que nós entramos no seu lar com grande alegria para trazer uma porção. Fique sempre atento àquilo que nós temos falado ao seu coração. A cada programa nós temos trazido um assunto para ser tratado, e eu creio que isso pode ser útil para a sua vida, para o seu lar, para alguém que você conheça. Vamos orar. Senhor amado, eu te louvo por este momento precioso. Ó Deus, eu creio que o Senhor adentra este lar, esta casa, para levar libertação, para levar salvação, para levar, ó Deus, cura. Onde houver alguém enfermo, seja tocado pelo poder de Deus, seja tocado no seu físico, na sua alma, nos seus problemas de rejeição, de tristeza e de dor, e seja então liberto para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, o nosso Salvador. Que o amor de Deus encha a sua vida. Aceite esta revelação, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos com você. Daqui a 2 semanas, nós gravamos esse programa a cada 15 dias. Estaremos com você com mais uma porção da palavra do Senhor. Deus os abençoe. Fica com Deus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele.